Olá, seja muito bem-vindo ao Franco Conecta Pod. Aqui é o seu canal, o seu lugar de conexão com o mercado condominial. Eu me chamo Roberta Budi, sou sócia da Franco Vieira Engenharia e também apresentadora desse podcast. E aqui ao meu lado eu tenho a menina prodígio do setor condominial. Uma ressalva, gente, que está com quantos condomínios agora, Lari? 17 condomínios. Recém-eleita? Sim, recém-eleita, mais um em Botafogo. Muito obrigada ao pessoal desse condomínio que contou comigo e vai confiar no meu trabalho aí por essa próxima gestão biênia. Isso aí, Lari, que maravilhosa. Como vocês já sabem, eu sou a Larissa, sócia proprietária da Dharma Condo, e estou aqui para convidar vocês para participar do nosso canal e trocar com a gente aqui um espaço de muito conhecimento. E falando em conhecimento... Vamos falar também de segurança, né, Lari? E quem é o nosso convidado hoje, Roberta? Uma pessoa que tem muito conhecimento no assunto. A gente está aqui com... Eu posso chamar de Beto? Pode. Gente, eu tenho uma história com esse nosso convidado. Eu conheci muito antes do setor condominial. Ele é quase que padrinho de casamento do meu irmão. A gente tá com João Alberto Brito. Isso. Famoso Beto. Então, se apresenta pra gente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? É muito gratificante estar aqui, né? A gente falar um pouquinho de segurança, parte de segurança condominial. Eu já vou fazer ano que vem 30 anos na área de segurança. Caramba, tá entregando a idade, hein, Beto? 57. E, assim, já passei por várias áreas, né? Eu vim do público. Eu já trabalhei, inclusive, com negociação de sequestro. Já trabalhei uma época dentro da Secretaria de Segurança, né? Então, a segurança, eu costumo dizer que é mais ou menos parecido com a medicina, né? Você tem várias especializações, né? A medicina você tem cardiologista, né? Você tem ortopedista, a segurança também. Então, uma das áreas que eu me especializei foi a área de segurança de ambientes e de pessoas. E trazendo aqui para o mundo privado, encaixa perfeitamente na segurança condominial, que a gente faz um estudo, um diagnóstico de segurança do ambiente e das pessoas, né? Entendi. E quanto tempo no condominial, Beto? Olha, nós estamos entrando no 6º ano no privado. Assim que eu comecei, já comecei no condominial. Nós já atendemos aí, talvez, entre 300 e 400 condomínios nesse período, né? E está crescendo cada vez mais. E nessa jornada aí, o que serviu de gatilho para você sair, então, da segurança pública e entrar direto nessa vertente que é o condominial? Quando eu comecei no privado, eu não pensava, sinceramente, em condominial. Na verdade... Mas já conhecia o mercado condominial? Não. Porque muitas pessoas não conhecem esse mercado, que é um mercado milionário, né, Beto? Sim. Um mercado, assim, onde tem multisserviços. Sim. Por isso que eu fiz essa pergunta, né? Não. Quando eu comecei com investigação, que a gente faz ainda, investigação privada, e um trabalho de análise de risco, em escolas, hotéis e tal, que é muito parecido com a parte condominial. E aí um gerente, amigo meu, falou assim, poxa, isso você faz nas empresas, e fazia na nossa empresa pública, encaixa perfeitamente. Vamos fazer lá no meu condomínio? E eu fiz o primeiro condomínio. Eu falei, poxa, é exatamente igual, porque é segurança de ambiente, revisão da segurança eletrônica, você treina as pessoas, você vê controle de acesso, você analisa o perímetro. Então, é justamente o mundo condominial, né? Então, eu fiz um conceito e um produto voltado exclusivamente para condomínios, né? E hoje é o nosso carro-chefe de trabalho, de cliente, carteira. Entendi. E assim, pelo que eu entendi, é um laudo, né? Que você faz, um estudo. Como é que é esse serviço e quais os benefícios para o condomínio? É um trabalho bem customizado, né? Eu costumo dizer, aqui no Rio, eu conheço até empresas em São Paulo, mas no Rio eu não conheço nenhuma ainda nesses 6 anos que faz um trabalho no conceito que a gente faz. A gente vivencia a dor do condomínio. Então depende do tamanho do condomínio, mas em média esse trabalho leva de 2 a 3, podendo chegar até 4 meses, se for um condomínio muito grande. Por que esse tempo todo? Porque nós vamos para dentro do condomínio, passamos, tanto eu quanto meus colaboradores, passamos horas dentro do condomínio, vemos como é que funciona o controle de acesso, como é que os controladores trabalham, os porteiros, como é que é a relação deles com os moradores, qual é a cultura de segurança do morador, quais são os controles, né, físicos, o que? Um livro que anota, é nada, muitos não tem nada, é um sistema. Então a gente vai analisando tudo isso, vai anotando,
Não adianta, eu poderia resolver isso numa entrevista, chegar lá, fazer uma entrevista, mas a entrevista, a gente vê que às vezes até o próprio síndico não sabe exatamente como roda a vida do condomínio no dia. E é muito comum ele dar uma resposta e a gente vê que não é isso. Por exemplo, uma coisa muito comum, a gente pergunta assim, os moradores têm hábito de deixar a chave na portaria? Muitos síndicos falam assim, não, aqui não. Não. Aí a gente vai pro condomínio e vê o tempo todo alguém passando. Chave. Não, mas chave você vai entregar pra minha filha que vai chegar daqui a pouco? Então, assim, casos como esse tem vários, sabe? Tem ex-moradores que a correspondência continua no condomínio, ele não quer trocar por algum motivo, pro condomínio novo. Sim. E aí o cara passa lá, pega, do dia eu estava no condomínio, é uma citação. Ele foi pegar, falei, nossa, imagina se ele não veio pegar, não pega, né? Não trocou. Então, a gente vivencia, vai anotando, faz o diagnóstico, depois a gente faz um laudo técnico, fotografia, mostrando a situação que o condomínio se encontra, né, dentro daquela fase, a gente divide o trabalho por fase, perímetro, controle de acesso, layout, a gente também vê o layout. São ali matérias, né, que você olha ali. Como se fosse módulos, tipo sabe? uma auto-vistoria. Mais ou menos. Segurança. Às vezes eu falo isso. Eu falo assim, bom. A pessoa às vezes não entende, fala assim, sabe auto-vistoria? Então, é parecido. Então a gente coloca a foto, a situação atual, as fragilidades, porque às vezes uma situação só tem várias fragilidades, o perímetro é um, que normalmente tem várias, e as recomendações. Então, assim, um laudo, ele tem em média entre 40 a 60 páginas. Legal. Com 25 a 35 fragilidades e não é o mesmo número de recomendação, que pode variar, mas também nessa faixa, entre 40 e 50 recomendações. Ou seja, um manual para o síndico, né? É um manual. E aí eu costumo dizer o seguinte, você vai trabalhando de fora para dentro, né? Se você tiver condição, vai melhorando o perímetro, controle de acesso, porque aí você vai fechando de fora para dentro. E esse trabalho, ele tá muito linkado ao humano, né? É analisar comportamento, analisar vício. E quando é um condomínio que, por exemplo, não tem funcionário, é aquele condomínio todo automatizado, todo moderno. Portaria eletrônica. É possível fazer esse trabalho e, se for possível, ele é mais complexo ou menos complexo do que trabalhar com a matéria humana? Ele é menos. Dá para fazer, é menos complexo. A gente avalia, inclusive, se a segurança eletrônica está adequado, né? Você está falando talvez de portaria remota, né? Isso. Ou portaria autônoma. A gente vê se ali está adequado. É muito comum na parte de segurança eletrônica, por mais que as empresas fechem uma manutenção no dia a dia, é muito comum a gente chegar no condomínio e alguns equipamentos não estão funcionando. Por exemplo, o HD não está funcionando. Então, todo mundo vê a imagem, acha que está sendo gravado e não está, né? É muito comum as câmeras estarem mal posicionadas. É muito comum a câmera da entrada, que o porteiro... A gente trabalha muito a qualidade de trabalho do porteiro, né? As pessoas são muito duras com o porteiro, mas aí eu pergunto, tá aí a qualidade que você dá. Então, passa de uma guarita que muitas vezes é muito quente, toda fechada, sem ar-condicionado. A cadeira do porteiro, muitas vezes, né? Eu sei que não deve ser o seu caso, que você é uma síndica de excelência. É a pior, a mais quebrada que tem no condomínio, bota para portaria. Vai para portaria. Então, as condições começam aí. As câmeras são ruins, de má qualidade, quando anoitece ele não consegue ver. E aí a câmera é voltada para o portão de uma maneira que você vê o indivíduo, o visitante do outro lado, ele já cortado pelo portão. Então, são condições muito ruins para ele. Então, toda essa parte de segurança eletrônica, né, voltando à tua pergunta, a gente dá uma analisada, porque às vezes está mal posicionado, né, mesmo sem ter o homem ali, tem muitas coisas que podem melhorar ou não estão funcionando. Alarme, por exemplo, o pânico silencioso, sensor de perímetro. Às vezes chega no condomínio e fala com o síndico o seguinte, quanto tempo você não testa? Ah, já tem um tempo, vamos testar agora? Aí a gente testa e muitas vezes não acontece nada, né? Então, mas a parte humana é bem mais sensível. Embora eu prefiro que tenha o humano aliado. O nosso conceito a tecnologia, hoje mesmo eu dei aula no Secov, estava falando isso para eles. Eu falo assim, eu defendo a tecnologia, mas não é para tirar o posto de trabalho. Você pode até reduzir, né? Acaba reduzindo em alguns casos, mas eu gosto do humano aliado à tecnologia. Ela é complementar, né? Ela é complementar. Olha quem fala, né? A empresa humanizada. Como é que você fala que é diferente, Não, né? mas é verdade. Assim como muitas ferramentas, você falou, você pegou um link com a medicina, por exemplo. A medicina hoje, o quanto ela não é avançada de 5 anos atrás, não vamos nem pegar muito longe. A gente entende que no ramo
ramo condominial, a tecnologia está aí para ajudar também. A inteligência artificial para ajudar a nossa parte administrativa, a nossa parte comunicativa. Não é que eu ser aliada da tecnologia, eu vou perder a minha humanidade. Não. Elas só têm que se complementarem, um não pode substituir o outro, acho que é isso. Fundamental. Exatamente isso. Então, uma das premissas é essa. É a tecnologia aliada ao humano para que ele tenha liberdade para fazer o controle de acesso. Não é para isso que o condomínio, no final das contas, contrata o porteiro? Sim. Fazer controle de acesso. Então, eu vou em alguns condomínios que, por exemplo, o morador, quando chega, ele não tem a possibilidade de abrir o portão para entrar. Depende exclusivamente do porteiro. E Fala, coitado, olha, essa função não pode ir ao banheiro, não pode fazer essa é a nada. primeira pergunta que eu faço, Alice. E quando E ele vai ao banheiro? a pessoa fica do lado de Você fora? fica ali Espera um esperando. pouquinho, mas eu falei, esse Pô, mas pouquinho esse hoje, pouquinho- o motoqueiro vai passar e vai levar o celular dele, entendeu? Então não é complicado. Verdade. E assim, quais são nesse teu laudo, assim, quais são as situações assim que mais se repetem no seu ponto de vista? A questão da segurança eletrônica, muitas vezes, quase todos os casos, não está bem posicionada, não tem qualidade, o monitor também já está ali há 15 anos, então... Você não vê mais nada, né? a Só imagem aquele borrão. esverdeada. Só tá ali cumprindo tabela, né? Exatamente. Por uma visão talvez leiga, o síndico enche, né, entulha o monitor de imagem, aí ficam uns framezinhos pequenininhos, que eu já tive central de monitoramento, e a gente sabe que depois de algumas horas, você já não vê mais nada. Mesmo o grande, imagine o pequeno. Então eu falo, olha, vamos deixar aqui só o controle de acesso ao perímetro e o elevador é muito importante. Condomínio que às vezes não bota o elevador. Elevador, eu tive um condomínio semana passada que uma pessoa desmaiou no elevador. Nossa. Sorte, que eu já tinha passado lá, já tinha falado, já estava a imagem grande, e o porteiro viu na hora. E falou, a pessoa desmaiou, aí foi lá e tal. Então, assim, é muito comum a parte da segurança eletrônica está muito desajustada. A outra parte é o treinamento. Dentro da consultoria, a gente inclui 2 treinamentos vitais. O treinamento para o síndico e os porteiros de segurança, a gente leva o projetor para o condomínio, treina com casos reais e tal. E uma palestra que é feita à noite, né, para os moradores. Ontem à noite eu fiz uma, até por sinal. É muito bacana. E tem participação? Percentual parecido com a Assembleia. Pouquíssimo, então. Entre 10% e 25%. E isso é triste, sabia, Roberta? Mas assim, se tiver um assalto ali, ou de repente um furto na porta do condomínio, vai estar lotada a reunião, Sim, né? sim. É uma questão também de priorizar. Sim. Isso é prioridade. A gente mora no Rio de Janeiro, né? Esse podcast passa para todo o Brasil, mas a gente está no Rio de Janeiro. Aqui realmente tem muitas situações, né? Você, então, só para a gente recapitular, você falou de câmera, falou de treinamento de pessoal. Tem mais algum que você lembre aí? Layout Layout, normalmente não é adequado. A gente vê situações bizarras, como tem uma pilastra entre o porteiro e o que ele poderia visualizar, né? Cadeiras baixas, posicionamento. Já fui num condomínio em Botafogo que a porteira, até uma mulher, ela ficava sentada virada para você, tudo era aqui. A câmera aqui, a entrada aqui, e ela ficava muito baixa. Aí toda vez que a gente tocava, ela não olhava na câmera, ela levantava. Só que ela levantava, tinha que ficar em pé, virar, olhar. Eu falei, poxa, a senhora deve ter uma perna bem forte, né? Ela falou assim, bem isso, que eu levanto o dia inteiro, subo e desço. Aí eu lembrei que lá na turma do Secov que eu fiz hoje, um condomínio comercial, ele falou assim, olha, quer ver uma história bizarra? A gente estava contando essas coisas curiosas. Os causos. Ele falou assim, lá no meu condomínio, o monitor fica atrás. Eu ia falar isso agora. Aí eu tenho que virar para trás para ver as imagens. Eu ia falar mas isso agora. que disfuncional, né? Eu entrei no condomínio como síndica, isso foi uma coisa que foi muito gritante pra mim, porque eu até então não tinha vivenciado, mas quando eu entrei na portaria, primeiro que o porteiro ele tá de costas. Aí eu estranhei, né? O vidro lá não é um vidro escuro, você consegue visualizar que aquele funcionário tá de costas. Eu imaginei, deve estar mexendo no celular, deve estar alguma coisa, por isso tá de costas. Quando eu entrei na portaria, a portaria ela foi projetada para ele ficar de costas pra rua. E todo o painel de câmeras dele era para dentro. Eles queriam que ele tivesse a visão interna do condomínio e olhasse a rua pela câmera. Eu pensei assim, gente, o quão funcional é isso? Será que eu tô desatualizada? Quem foi esse arquiteto que desenhou essa portaria, pelo amor de Deus? Ó, arquitetos, antes de desenhar a portaria, ó, Conversem consultem sobre aqui segurança. com o João. Isso é super importante, Sim. né? Porque às vezes você faz algo que é bonito. Sim.
que você acha que é funcional, né? Mas que afeta diretamente a E segurança. foge do funcional. É a questão da segurança. Mas assim, também. às vezes o funcional ali, para quem tá ali, né? Mas para a segurança é totalmente Sim. desaconselhável. Esse treinamento, só para complementar, ele é importante que às vezes a gente faz treinamento, só o treinamento. Agora mesmo no caminho eu fechei o treinamento. Sem fazer o Sem a laudo. É um consultoria. outro serviço que você tem. Se eu quiser te contratar, Larissa. Eu não, porque eu não sou síndica. Larissa com assumiu 17 o condomínio. condomínios, algum condomínio ela vai contratar. Assumiu né? o condomínio dela novo agora e ela já vai fazer uma autovistoria, certamente, porque ela não é boba nem nada, ela tem que se precaver da área de engenharia. E ela quer também fazer um treinamento para os porteiros. Sim, a gente faz. Você faz. Faz. A gente vai no condomínio, leva o projetor e tal. Mas faz E o é laudo, muito faz o interessante. laudo. É muito bom. E como funciona? É um treinamento diferente, assim, eu costumo perguntar, quem já fez treinamento quando eu vou no condomínio? Normalmente não tem treinamento de nada, ou fez aquele da PM, que é um treinamento legal e tudo, mas é muito conceitual. O nosso treinamento, a gente leva casos reais, discute, sabe, mostra alguns conceitos, dá uma força para eles que eles gostam, né? A gente fala muito de Sim, moradores. se sentem valorizados, Se valorizado, fala para eles, assim, normalmente na abertura, fala assim, olha, para começar, vocês não precisam decorar face de ninguém, que tem que fazer isso é equipamento. Legal. Você não tem que decorar, e não tem mesmo, porque o condomínio que depende do funcionário ter que decorar o rosto de cada um, tá tudo errado, porque eu digo o seguinte, e se ele passar mal, se tiver que botar alguém para cobrir, como é que vai fazer? Sim. Os condomínios normalmente não têm cadastro atualizado. Então, o sistema, ele tem que rodar, aí voltando naquela premissa de que ele tem que estar solto, né, o funcionário. O sistema tem que funcionar por si só. Então, as pessoas têm que entrar, né, a gente recomenda muito facial para morador, ela tem que entrar com facial para deixar ele solto, ele tem que estar livre para ver se alguém está chegando junto com o morador. Então, quando você bota muita atribuição desnecessária, ele fica o morador conversando com ele, aí o interfone, tem morador que o interfone, você sabe isso melhor do que eu, enguiça, todo condomínio que eu vou, eu faço essa pergunta para ele. Qual a unidade aqui que não quer consertar o telefone, você tem que arrumar um jeito de se comunicar. Se comunicar. E aí é o WhatsApp Sempre pessoal, o telefone. Ou o WhatsApp é o pior. Não, lá na minha unidade pode subir direto. Só que ele não mora sozinho no condomínio. Quando ele faz isso, sim, ele põe em risco todo todo mundo, mundo, né? Então, aí a gente trabalha isso na palestra para os moradores, né? E a gente faz a gente começa o condominial, passa para a segurança urbana, que é de rua, e termina com o digital, que é no celular. Olha, ontem uma senhora de 85 anos ficou empolgada na palestra dessa para morador, queria que eu explicasse. Falou, nossa, muita informação, mas peraí. Então, a gente levou 3 horas de palestra ontem para os moradores. E eram 12 moradores, né, no condomínio de 52 unidades. Então, 20% aí já ficou até bom. Ficou bom número aí. Ficou bom. Então, já teve condomínio que, acho que não levaram muita fé, foi pouca gente, 6 meses depois falou assim, para fazer aquela palestra de novo, aí contratou a palestra, aí sim, aí deu um público grande, sabe? Então, assim, é uma palestra interessante, a gente também faz ela separada. Muito bom, Lari. Eu tô aqui pensando o seguinte, teve uma ocasião que eu tive numa palestra, uma dessas palestras da vida aí que você dá muito aqui no Rio, que você falou sobre um caso, e eu faço muito isso, né? Você falou sobre a porta ficar aberta. E aí você trouxe esse caso, né? Ali entra sem anunciar. Me fala um pouquinho sobre esse percentual, né? As pessoas deixam a porta aberta e isso pode oferecer um risco muito grande, que por mais que as pessoas estejam cadastradas, ali entra e acabou, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Teve até um caso, você mostrou um vídeo na ocasião. Fala aí sobre os seus causos aí. Então, esse vídeo é o que eu estava conversando com ela antes da gente começar. Né? Porque ela começou o condomínio no Flamengo. No Flamengo tem um indivíduo que ele atua sozinho e ele é especialista nisso, tá? Tem outros quadrilhos especialistas também nisso, mas ele é especialista em portas destrancadas. Existe uma estatística que diz que 20% das portas dos condomínios, seja de serviço, pelo menos, ficam destrancadas. Então, eles atuam, tem quadrilha especializada nisso. Né? Ele é um que atua naquela região ali do Flamengo, em portas destrancadas. E, coincidentemente, essa figura ela foi em um dos meus condomínios. A gente teve um Jura, caso Lari? num condomínio meu no Flamengo, e ele entrou, para você ver como a questão humana e a questão de treinamento, elas realmente precisam estar muito em sintonia. Ele entrou sem nenhuma mochila, sem nada, dizendo que ele era um entregador.
E o porteiro deixou ele subir porque ele chutou uma unidade lá. Se era coincidência que aquela unidade deixava ou não deixava subir, enfim. Mas ele subiu e aí ele foi abrindo porta a porta e conseguiu entrar em unidade. Era uma unidade que tinha uma mulher que morava sozinha. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ele viu ali uma oportunidade de roubar uma coisa, pegou e foi embora. E assim, ele já tinha essa malícia. Ele chegou a levar. Ele chegou a levar. E assim, ele... Mesmo com a moradora no apartamento. Ela tava dormindo. Ai, caramba. Ele Muito vai muito perigoso. tarde, ele faz à noite. Foi à noite. Ou seja, já é condomínios. figura carimbada. E aí, infelizmente, eu soube através dele hoje a notícia que esse não foi preso, né? Ele tem uma cartada. Qual foi a justificativa? O delegado conseguiu qualificar ele, né? Ou seja, se chama fulano de tal, uma hora e tal. Mas a justiça não foi à frente porque foi só por imagem. Não tinha uma não teve segunda, um flagrante. não tem um flagrante ou uma segunda identificação. Mas aí isso aí no ponto de vista de flagrante delito, né? Mas o processo existe, não? Não, o juiz encerrou. É muito complicado. A gente lida com essa situação. Não, esse é um crime, né? Eu estava falando hoje lá também lá no Ele Secov. é privado, né? Ele é um crime que não comove a sociedade. Você bem falou, ele gosta de mostrar que ele não está armado. Isso, ele levanta a blusa no São elevador jovens, pra na maioria. Que ele não está Nossa, ele é apresentando risco. Ele se penteia. Ele é instruído. Ele se penteia, ele gosta de pentear, ele entra sem camisa, alguns condomínios entram sem camisa para mostrar. Então é um crime que não tem muita... Infelizmente é um crime que compensa, porque ninguém fica preso por isso, né? Por furto, mesmo sendo qualificado, e não é um crime que comove a sociedade. O retorno é muito significativo, né? A gente teve um condomínio esse ano, em janeiro, que foram 600 mil em joias. Nossa. Se você hoje for numa agência bancária, uma tesouraria não deve ter mais que 200 mil, porque primeiro que o dinheiro está diminuindo, né? Pix o tempo todo, mas fica no caixa eletrônico. Então, se for num banco, você vai encarar um vigilante armado para pegar 200 mil. Então, você vai no condomínio e você pega isso fácil. Né? Tem quadrilha que vive disso. Eu acho que todo condomínio lá do Flamengo tinha que ter a foto dele pregada na portaria. E porque mesmo, assim, não é possível, mesmo né? assim Com passaria. tanta repercussão. Tá, os caras passaram. Mesmo assim passaria, porque, eu olha, acho. tem uma pesquisa que estudou 1000 casos e aí viu o seguinte, 25% dos casos foram por falta... Eu vou tentar lembrar o percentual de tudo. Falta ou falha de equipamento tecnológico. Talvez não tinha um sensor de perímetro, alguém pulou, entrou, algo desse tipo. 33% falta de procedimentos. Isso é muito comum. A maioria dos condomínios que a gente vai, os procedimentos ou não existem mesmo. O que é não existir? É como se chegasse numa empresa para trabalhar e a empresa vai e fala assim, olha, é isso aqui que você tem que fazer, toma aqui. É um checklist. Um checklist, ou uma cartilha. Né? Muitas vezes no condomínio, a pessoa contratada senta ali e faz o seu melhor, tá? É isso. Sim. É muito comum a gente ver um porteiro agir de um jeito, o outro anota num caderninho próprio dele, o outro não anota nada e por aí vai. E às vezes no mesmo condomínio, em turnos diferentes. Não, no mesmo condomínio, tudo diferente. Tá. Isso causa um outro problema que eu falo... Pior, que é um problema administrativo que precede um de segurança, que é desavença com o morador e entregador. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou o porteiro. Você chega com capacete, eu não falo nada, você entra no condomínio igual um astronauta, com capacete. No dia seguinte, você chega, ela é a porteira, ela fala, não, capacete não pode. Aí fala, mas que isso? Eu entrei ontem, é um preconceito, ou é um problema comigo. Entendi. E aí... E morador a mesma coisa. Às vezes permite, hoje eu mesmo dei o exemplo, é um prédio comercial que domingo não tem a empresa lá, não pode funcionar elevador. Então as pessoas, se quiserem lá, sabem que não pode. Aí ele falou, outro dia um médico assim, quase me agrediu porque eu falei que eu não ia ligar e no domingo passado ele tinha ido, o porteiro anterior ligou mesmo não podendo. Então essa questão de procedimentos é muito perigoso. Então 33%. 14% é desatenção humana. Também é uma situação curiosa que tem, quando você chega no condomínio, e o condomínio tem televisão para o porteiro. E aí eu falo assim, poxa, mas eu trabalhei 34 anos numa empresa, nunca botaram televisão para eu assistir. Então, assim, eu tenho um vídeo no meu canal, eu tenho um canal, que está até com pouco vídeo, que eu estou sem tempo, mas tem um que se chama Os Distraidores. Então, o principal distraidor do porteiro é a televisão.
Então, e muitos síndicos falam assim, não, mas eu boto TV ali para distrair ele. Eu falei, pô, mas esse é Pra o maior inimigo. Pra ele ficar acordado. Pra ele ficar acordado. Pra distrair ele, Entendeu? mas ele tem que estar atento ali, né? Pois a é. condição dele estar ali, senão não tinha sentido ele estar ali. Sim, então assim, a TV distrai, como alguém que fica conversando muito distrai. E quais são os itens que distraem, assim? Vamos enumerar. Vamos lá. Olha ali para aquela câmera ali e enumera. Quais são os distraidores? Televisão, amigo que desce do condomínio. Tem muita gente que mora sozinha, se sente só. E aí eu costumo dizer que ele tem a tatuagem do balcão da portaria, né? Aquele que fica assim, posta ali aquela... e fica. Então acaba distraindo ele. Celular, grupos de WhatsApp, de conversa, de brincadeira. Então esses são os 3 principais distraidores. Né? A TV é muito grande. Outro dia eu estava numa palestra Ela no condomínio. hipnotiza, né? Você fica meio que hipnotizado vendo TV, né? O porteiro falou assim pra mim, ali botou até net pra ele, até net. Ai, que boazinha. Ele falou assim, poxa, eu tava vendo o jogo de futebol, pô, tava um lance interessante, aí tocou a porta, eu olhei, era uma mulher loura, eu achei que fosse uma moradora, e não dei muita atenção, eu abri. Aí continuei vendo, quando vem uma mulher com uma faca, Nossa. Era uma moradora de rua, dependente química, né? Veio com uma faca, botou a faca nele e falou assim, me dá R$50. Meu Deus. Aí ele falou assim, a sorte que eu tinha. Aí ele pegou e falou, pois não. Deu pra ela sair, depois até ele falou que ele ligou pra síndica, ele falou, né? Falou, desculpa, eu falei e tal. Eu até falei pra ele, olha, se ela não aceitasse Pix, eu estaria morto. Porque eu nunca tenho dinheiro vivo na carteira, né? Então eu ia falar, aceita Pix? Senão eu ia tomar a facada. Você vê, mas ele se distraiu, né? Porque eu sempre falo, olha, eu sei que vocês não vão gostar, mas TV não é uma coisa que... Não dá pra você controlar acesso a assistir TV, não dá. O cérebro humano não consegue. Aí ele deu esse exemplo. Tem vários outros exemplos. Você pegou o exemplo de uma mulher, né? A gente estava conversando isso esses dias, Roberta, da facilidade que nós mulheres, temos de entrar. bem vestidas, né? Quando a gente chega num condomínio, a porta abre, a gente não diz quem é, nome, nada disso, porque é o pré-julgamento. Né? Larissa, o homem bem arrumado, se tiver, quando eu tô hoje eu uso pouco, mas quando eu uso terno, eu não consigo nem falar. A gente chama de dedo nervoso, né? Você chega para se anunciar, o portão abre. já abre. O portão abre. Não, eu contei aqui no episódio, né, que a gente faz muita prospecção. Aí teve uma época que eu fazia, porque eu já chegava ali, nem tocava, o portão já abria. Ah, a senhora é oficial de justiça? Eu falei, não, eu vim entregar um convite para o síndico. Convite nada, era a apresentação da Franco Vieira. Mas, enfim, tem que ter muita atenção, né? Porque hoje as pessoas estão cada vez mais requintadas nas suas formas de agir, né? E segurança é realmente um assunto muito sério. E aí a gente falou de segurança, você já falou do seu laudo, falou de tudo que você pode contribuir. Eu sei que você tem um trabalho também, né, que você acompanha, da Polícia Militar, você faz alguns encontros. Fala um pouquinho sobre isso, da sua relação com as outras entidades, né, de segurança, principalmente a polícia. Tá. Eu só vou fechar o último item daquela pesquisa, que vai ao encontro do que você falou, que é a falta de treinamento de preparo humano. Aí era o restante percentual que agora eu não lembro, mas em torno de 20 e poucos %. Então, as pessoas sem preparo, elas não sabem o que está acontecendo. E aí, por que vai ao encontro? Porque elas têm um estereótipo do bandido, que realmente é aquele da porta para fora, que é aquele que você olha na rua e fala, acho que você é assaltado. O da porta para dentro não é. Quem entra em condomínio, ou é uma pessoa, como você falou, como vocês, como eu, porque como a gente, que você olha assim... Pelo menos a gente não tem cara de bandido, né? Então, você deixa entrar. Então, eles tentam se inserir no ambiente operacional. O que isso quer dizer? Semana passada eu estava vendo em São Paulo, uma associação da comunidade judaica lançou um comunicado falando sobre isso. Falou, cuidado que nos bairros que tem muitos judeus, as pessoas estão entrando nas unidades com características de vestimenta nossa, kippá, né, e outros tipos de... Eu tenho até um vídeo sobre isso. O menino entra, o cara novo, 20 e poucos anos, com kippá e tudo, entra na unidade, era um prédio essencialmente de judeu. E ele, só porque ele chegou com kippá, a porta abriu, entendeu? Então, mas por que eles acham isso? Eles acham que alguém com cara de bandido, ele acha que alguém que tem cara de morador, vamos falar assim, não vai ter perigo, por falta de treinamento, por falta de preparo. Né? Eles não têm, eles não sabem, não vejam um vídeo, não vê que é uma garotada hoje, né, o grande
O forte hoje é uma garotada menor ou jovem maior, aí na faixa de 20, 25 anos, vindo de tudo quanto é lugar. A gente tinha uma paraguaia aqui, de 19 anos, que ela atuou na Tijuca, mas 2 semanas depois saiu uma matéria fantástica, ela presa em Vitória, na Enseada do Suá. 19 anos. Então, assim, vem gente de tudo quanto é lugar. E a gente também exporta. Tem uma quadrilha que já está solta, aí de pessoal mais maduro, assim, na minha idade, que eles atuam no Chile, Argentina e Brasil. Eles são brasileiros, né? Atuam nos 3 países. E eu vejo essa deficiência não só na parte de funcionários no condomínio, não, mas também na parte dos gestores. Sim. Você pega muitos síndicos que às vezes vão falar assim, a minha portaria é muito ruim, a minha equipe não funciona. Não é? Mas você treina aquela pessoa, você mostra para ela qual é o procedimento. Caminho, né? Quando existe às vezes alguma nem o falha. síndico Nem ele sabe, sabe, né? exatamente. Pois é, então... Por isso que ele participa, eu recomendo que ele participe do treinamento com o funcionário e com o morador. E aí ter as duas perspectivas, ele né? sai com uma outra cabeça. E aí, te respondendo essa última pergunta, eu sou diretor do Conselho Comunitário de Segurança da região onde eu moro, que é a Grande Tijuca. A gente tem uma relação muito grande. Terça mesmo foi reunião, participa o comandante, os delegados da região. E essa reunião é uma reunião aberta, né? É uma reunião aberta para a sociedade civil. Todo bairro tem. Conselho Comunitário de Segurança. Né? Então, a possibilidade da sociedade civil ir na reunião e colocar o seu anseio, a sua demanda e tal, é bem interessante. Mas eu também, como eu vim de uma área de inteligência, né, de segurança e risco, então a vida inteira eu trabalhei dentro dessa área. Então a gente faz um trabalho de investigação, por exemplo, que aí sim, aí a gente trabalha em parceria com policiais, com áreas de inteligência, pessoas que eram da minha época, hoje até aposentou. Mas, por exemplo, se você precisar de uma investigação nos Estados Unidos, na Espanha, Portugal e Itália, a gente consegue fazer, porque eu tenho pessoas que voltaram para esses países e eram amigos da época de inteligência, a gente faz trabalho em conjunto. E no Brasil também todo. Então, agora mesmo, semana passada, um escritório de advocacia de São Paulo queria localizar uma pessoa em São Paulo. Aí entrou em contato, em 4 dias eu localizei essa pessoa para eles, entendeu? Esse serviço é interessante, hein? Esse serviço é interessante. Vocês estão assistindo aí, vocês estão começando a pensar aqui que vocês podem investigar? Olha, eu tinha uma investigação que eu não fazia. Gente, por favor, pro bem. Tinha uma investigação que eu não fazia, que eu faço desde o ano passado, porque é uma demanda grande e dá um retorno bom. Fala, conta. Conjugal. Eu imaginei. Top 1. Eu me resisti até onde eu podia, mas é tanta gente, e é curioso, porque tem muita gente. Esse é um trabalho mais difícil, mas também é mais interessante. Mas é igual a gente vê em filme, fotografia, aquela perseguição escondida, como é? Olha, essa pergunta é boa e O problema é que a pessoa vê isso aí, mas é um serviço caro, porque você imagina alguém na rua, né? Exatamente o que você falou, a pessoa vê no filme é o seguinte, o alvo, parece né? Que tudo é fácil. Né? O alvo sai, você tá ali, fotografa e tal. Mas para isso acontecer, você tem que ir lá 10 vezes, sabe? Eu peguei um trabalho horas ali, né? no Flamengo de uma pessoa que queria saber do pai, que não sei porque não tinha mais relacionamento há quase 1 ano. Ela falou assim, olha, meu pai é aposentado, aí já é difícil, porque eu não tenho rotina. Não tem rotina, né? Mas ele sai todo dia de manhã com o cachorrinho. Olha, ele só saiu no 10º dia que a gente estava lá. Nossa. Os outros ele não saiu, não sei se ele estava doente. Ou seja, esses 10 dias tem um custo. Não tem resultado, mas tem um custo, né? Tem um custo. Agora, muita gente cai em namoro virtual. Isso é crescente. Mas é antes ou depois? Eles abrem para vocês quando tem uma situação abre, né? Assim, eu tô com uma senhora, por exemplo, senhora mais nova que eu, mas deve ter uns 40 alguma coisa. Porra, obrigada aí. Valeu! Chegando aos 50, deve ter quase 50. Tem tipo assim, a idade da Roberta, entendeu? Ela namorou 3 anos um cara por dentro de uma plataforma. Sem ver. Não, via falar, mas só por dentro. Gente, isso é muito louco. Olha só. Imaginar pois nunca pegou o WhatsApp. Imaginar isso? Eu falei pra minha senhora, como é que a senhora nunca pediu o WhatsApp, mas né, as o pessoas telefone? Estão carentes, Roberta. Aí um dia o cara cansou, o cara deu puff, aí pronto. Aí ela queria achar o cara. Aí ela ficou enlouquecida, né? Ficou enlouquecida. Fizemos um trabalho e descobrimos, tem umas quadrilhas que atuam dentro desses aplicativos de namoro, que eles são todos da África, sabe? Mas eles botam assim,
Pô, eles pegam uma imagem de um americano bonito. Agora não precisa mais. Com a IA, Sim. você monta quem você Você quiser. põe o que você Mas quiser. antes não, eles pegavam alguém, né? Dá e até pra fazer vídeo, né? Não, Vou fazer tudo. uma declaração Então, em vídeo. exatamente. O Só dela, nem existe. o dela era tudo inteligência Coitado, artificial. gente. Tadinho. E o Coitado. sotaque, eles até falavam italiano, mas aí eu mandei lá para esse meu amigo e ele rodou lá e falou assim, olha, isso aqui é africano falando em italiano, Nossa. entendeu? E ela ficou injuriada. Aí Tadinha. queria O mundo acionar dela a caiu. plataforma. Eu falei, olha, mas você imagina, a plataforma não vai fazer essa investigação, né? Mas Pega uns teve dados. alguma situação que ele conseguiu algum recurso Conseguiu. dela? Depois que ele conseguiu, ela foi embora. Aí Ai, agora, gente, não faz isso em não, janeiro, ela gente. voltou. Mexer com o coração Pra das plataforma? pessoas. Voltou, porque agora aconteceu a mesma coisa com a americana. Eu falei, mas senhora, a senhora mora em São Paulo, tem, sei lá, 30 milhões de homens em São Paulo. Né? Não tem como arrumar um namoro e ir pra rua arrumar um Presencial. namoro De presencial. verdade, gente. Bar, né? verdade. Vai conhecer pessoas. Esse trabalho de investigação é bem Ou se não, interessante. busca uma terapia, também funciona. Psicólogo, né? Porque às vezes Sai mais você barato. quer conversar só, né? Sai mais barato, fazer uma terapia ainda vai ser bom pra É, você. e é uma boa pessoa, mas cai nesses golpes, né? Porque acredita, enfim. Sim, são pessoas que ainda acreditam no ser humano, né? E eu acho que a gente tem que acreditar, sim, no ser humano, mas a gente tem que se cuidar, né? Sim. Tem A que quantidade de cuidar. golpes é muito Os grande, princípios virtual. básicos ali, né? A gente vê muito isso. Isso cai naquela sigla, não sei se existe ainda o catfish, seria isso o caso dela? Sim. Tem muito golpe virtual de todos os tipos, né? O tempo todo, o dia inteiro, né? Então, ontem eu falei lá do perfil falso, é tão básico, né? Do WhatsApp. Aí o senhor falou, eu caí, paguei 10 mil, fiz 3 transferências pro meu filho, não era meu filho e tal. E essas coisas de namoro virtual podem ocasionar também uma questão dentro do condomínio. Eu ia porque perguntar isso porque agora. de repente eu tô lá num namoro virtual de uma pessoa que não existe, que é uma fantasia, e eu dou acesso a essa pessoa ao meu condomínio, Sim. eu coloco ele, Em risco. Sim. o condomínio em risco, né? A minha coletividade em risco. Então também é muito preocupante. E né? já aconteceu de vocês estarem num condomínio realizando um serviço desse de perícia, de laudo, e entrarem num caso particular para algum condômino, seja de qualquer demanda? De o quê? De uma... Demanda particular. Você estava no meu condomínio fazendo essa atividade de Tá análise fofoqueira de... hoje, hein, eu Larissa? sou, né? Porque eu sou muito curiosa. De Tenho contratar? saudade de bate-papo. De um morador contratar? Isso. Não, já. Várias situações. Esse serviço é interessante. É bem interessante. Esse serviço é interessante. Agora no condomínio tem uma questão, posso falar Peguei um daquele cartão dele online? aqui que eu- embaixo. ó. Claro. Peguei um cartão Pegou um dele aqui. cartãozinho, eu passo pro WhatsApp. Eu já fiz um orçamento desse. Não foi pro Marcelo, não, gente. Pelo amor de Deus. deu Pelo outro amor de Deus. Eu sentido. confio. Não foi não. A gente trabalha para Mas empresas se também. fosse, né? Sim, e assim, até às vezes funcionário, né? Fazer um levantamento. sim. O Beto Sim. é nosso fornecedor. E eu acho que tem que ser porque a gente tem que também garantir a segurança Claro, claro. do nosso cliente. Então, se eu ponho um funcionário para trabalhar dentro da tua empresa, eu posso acionar a assessoria do João para ele fazer um levantamento. Sim. E é importante. É super importante. Eu tive um condomínio há um tempo atrás, no meio do ano passado, que o síndico, ele é um cliente meu, ele colocou, eu sempre falei, olha, quando você for colocar, passa para mim, a gente faz um levantamento, o custo é muito baixo isso aí. E aí ele colocou, uma semana depois ele lembrou. Aí falou assim, não, mas é o filho de um porteiro daqui da rua, perto e tal. Eu levantei, rapaz, o menino, realmente, ele tinha 22 anos. Ele tinha acabado de sair do presídio por abuso de incapaz. Olha isso, gente. E aí, para mandar o cara embora, que é o síndico, eu tive que ir lá. Ele ficou... Entendeu? Porque aí eu fingi que eu era da Ele já tinha administradora, feito, tinha tido né? um erro. Sim. Porque ele falou, eu agora não tenho até medo de falar com... Realmente. Então, era segredo de justiça, porque abuso Sim, incapaz, não... sim. mas era algo muito sério. E assim, Então, é até delicado, né? Porque como que você demite? Qual é o seu fundamento, justificativa. né? Eu inventei uma história lá que a gente mandou outro embora, mas ele conseguiu na justiça voltar, como ele estava em experiência, pediu mil desculpas, né? Mas é isso. Então, é importante sim, a gente faz esse... A gente chama de background check, né? Que é um levantamento Nossa, chique das o pessoas. O background é maior um pouco, mas é um background check sim. Não, foi quando o João falou sobre esse caso que a gente se atentou da necessidade de fazer essa pesquisa realmente, Sim. né? Pra gente garantir que os funcionários, eles, cara, tenham um mínimo de requisitos ali para que a gente coloque no condomínio, porque senão também vira um risco. Se eu ponho um funcionário no condomínio, ele vira um risco para o condomínio, essas portas Sim. abertas, né? Então a gente tem que se resguardar como empresa também, né? Sócios, às vezes, contrata, porque às vezes você conhece alguém num clube que você frequenta.
Aí você conhece a pessoa já há uns 3 anos e tal, aquela pessoa te propõe uma sociedade, você gosta, acha legal, mas como é que é aquela pessoa para trás? Então, às vezes, a gente tem esse tipo de trabalho, de levantamento, ver os locais que ela frequenta, com quem ela frequenta, Isso é muito origem. Isso é muito bom. Então, tem muito trabalho interessante. Isso é muito bom. E o que eu queria falar com relação ao treinamento, posso falar aqui ou você vai Claro, perguntar? não. A gente está lançando... Aqui é o seu lugar. É para você falar tudo. A gente está lançando até o final desse mês. Eu acho que até falei no perfil teu que você colocou alguma coisa sobre aluguel por temporada. Foi então, sim. A gente está lançando um treinamento que eu dei uma pesquisada, então não tem ainda, falando sobre a segurança no aluguel por temporada. A gente dá uma navegada na parte jurídica, procedimentos, tecnologia, mas o carro-chefe é segurança. É um treinamento que tem mais ou menos uns 205 slides, né, com 8, 9 módulos. E a gente, agora eu acabei de gravar semana passada, no final de cada módulo tem um comentário sobre aquele módulo, porque tem pessoas que aprendem mais ouvindo e vendo do que lendo. Então ele complementa. É um treinamento por plataforma. Por plataforma, a gente vai lançar pela Hotmart. Treinamento com custo não é um custo alto. Sim. Então a gente está apostando muito, deve lançar agora no final do mês. Muito bom. Ainda. Você sabe que essa era uma pergunta que eu ia fazer em relação ao Airbnb? Dá uma palhinha pra gente. Porque assim, você tem algum condomínio com Airbnb? Tem, alguns. Muito É difícil hoje em dia, principalmente na Zona Sul, você achar um condomínio Sim. que não tem pelo menos uma E unidade. aí, quando você loca pelo Airbnb, não é o tema, mas sempre esbarra na segurança, né? Você loca para uma pessoa que você não conhece, né? Que a plataforma tem ali os dados, mas que tá dentro do condomínio. Então, quais são, assim, os requisitos mínimos que um síndico tem que adotar para quando no condomínio tem o Airbnb? Então, para garantir a segurança, né? Óbvio. Não existe segurança 100%, mas a gente tem, como você falou, o mínimo, né? O básico. Então, assim, quando a gente passa pelos condomínios, a gente vê aquela questão de procedimento. Lembra o percentual de 33%? É um percentual alto. Então, em cada 3 ocorrências, uma era por falta, né? Ou falha de procedimento. Então, a gente vê o seguinte, tem condomínio que não passa nem pelo síndico. O que acontece? Eu sou o locador, alguém entra em contato comigo por uma plataforma dessa, né? Airbnb, Book.com, enfim. Ou diretamente, que depois você pega a amizade e fecha diretamente, eu passo para o porteiro. Então, eu sou síndico, nem sei o período, quem é que está, né? Então, assim, não tem um procedimento claro. O que a gente determina alguns procedimentos. Tem um até que é um pouco polêmico, mas eu insisto nele. Então, assim, primeiro que seja via condomínio, né? Via gestor. Que tenha os dados. Uma ficha mínima ali, igual hotel, né? Você não igual preenche hotel. num hotel os dados básicos ali. Isso. Então, assim, tem que ver, ele vai porque às vezes é turismo interno. O condomínio franqueia vaga, então tem que ter o veículo, se ele tiver ido de carro, tem horário, ele pode usar a área de lazer, de convivência, ele tem que seguir as regras, ele sabe, vai ter o locador, vai estar lá, ou alguém designado por ele, importante, né? Até para o locador, para ele mostrar, ele abrir unidade, né? Eu, se fosse o locador, faria isso, ia filmar, mostrar, olha, tô te entregando assim, tá vendo, tá tudo aqui, porque já teve casos do locatário vender, né? Anunciar e vender as coisas do locador. Então, a gente tem diversas orientações que a gente vai lançar, não quero adiantar todas aqui. Não, tudo não, óbvio. Mas é só uma palhinha, isso. só para dar um gostinho. Mas a principal, que é polêmica, você falou a palavra, igual hotel. Hotel, quando você se hospeda, você não pode, por exemplo, dar uma festa no teu quarto. A maioria não permite nem que suba. Se for subir, a pessoa quer te cobrar um valor e tal. Ver se aquela pessoa está cadastrada naquele check-in quando você deu. Então, assim, isso é polêmico, mas eu oriento o seguinte, alugou, são 4 pessoas, são aquelas 4 pessoas. Ponto, acabou. Acabou. Entendeu? Porque qual é o problema na Zona Sul? Aluga 4 argentinos. Aí o cara quer levar 8 garotas, muitas vezes garotas de programa. Sim. Aí toma um Boa Noite Cinderela. Isso pode dar um problema no condomínio. Boa Aí Noite tem Cinderela a porta cometer aberta. crime. Não, Boa Noite Cinderela, que comete crime ali, aí passa no corredor, tem uma porta aberta, já entra. No Boa Noite já é um crime, porque ela está ali para furtar. Claro. Então, assim, você começa a trazer para dentro do condomínio uma sensação de insegurança e pessoas
usuárias, né, de drogas. drogas, que estão acostumadas a cometer pequenos delitos, e aí você traz uma insegurança para o condomínio, e você né? já viu um movimento, Roberta, também dos condomínios, e falando um pouco da minha parte também como síndica, que já que a gente ainda não tem uma lei que está fechada, a gente tem uma PL que está sendo discutida e tudo mais, mas a gente vê um movimento da criação de um regimento interno exclusivo para locação por curtíssima temporada. E ali você já vai delimitar quantas pessoas podem ser liberadas para aquele anúncio. Você coloca se o proprietário ele tem que estar no local na hora do check-in, na entrega das chaves. Então, assim, é importante o síndico saber que ele tem meios de ferramentas também para trabalhar essa situação no condomínio. Então, a gente fala muito isso, a questão de ter um jurídico parceiro. Converse com seu jurídico, apresente os problemas que você está vivenciando naquele condomínio, porque tem meios de você trabalhar nisso de forma paliativa, até que a gente tenha uma lei concreta, né? Até que a gente tenha esse uma assunto do ferramenta de Airbnb, trabalho. ele é permeável em vários assuntos, né? Segurança é um deles e a gente vai trazer esse tema aqui, tá, pessoal? A gente está preparando um episódio super especial para falar de Airbnb, todas as questões que envolvem, inclusive segurança e a PL, que tá aí para ser votada, né? Sim. Bom, No treinamento a gente fala um pouquinho da PL, né? Inclusive eu tive até um convite para participar, eu até estou vendo se eu vou participar. eu acho que é importante É. a sua presença lá, que você tem muito conhecimento nessa área condominial, né? E é um momento que a gente precisa de gente com know-how, realmente. Exatamente. Porque senão a gente aprova um monte de Não, bobagem. exatamente, eu acho. A gente teve 2 casos de assalto, aí foi assalto mesmo, né? Mão armada, no final do ano em Copacabana, no Leblon, não sei se vocês lembram, com a questão de alugar por temporada. E aí as pessoas até me perguntam isso. Poxa, mas se for tudo falso, aí é o que eu vou dizer, a tecnologia ajuda. Né? Segurança, não tem nada que sozinho vai resolver. O que a gente tem que fazer? Igual a Idade Média. Não tem nenhum mistério. O que a gente faz hoje se fazia na Idade Média. Naquelas cidades-estádios, naqueles castelos, o que eles faziam? Camadas de segurança. Então, o que era a camada de segurança? Tinha um fosso, ou se reparar, os castelos, a maioria era muito alto, pontes que se levantavam, arqueiro, óleo quente, muro alto, resistente, tudo Era isso que eu estou falando são camadas de segurança. Então, a gente faz isso hoje, a mesma coisa. Quando a gente coloca sensor de perímetro, cerca elétrica, ou câmera, né, eu nem gosto de cerca elétrica, mas câmera com inteligência embarcada, você bota a tecnologia, bota a eclusa, né, que aqui no Rio, olha, as pessoas culturalmente não gostam. Em São Paulo, 100% tem. Aqui no Rio, é gaiola, né, que é um nome feio, não gosto nem de falar, porque as pessoas já resistem com aqueles clausura. portões, né, que você tem o primeiro acesso e o segundo acesso para o entregador ficar ali, para a visita ficar ali até ser autorizado. Eu, morador. Porque é o seguinte, isso é um conceito que às vezes as pessoas não entendem. Hoje mesmo eu estava falando. Golpe do carona, que é aquele que... A gente até mudou o assunto totalmente, né? Mas é bom assim. Podcast só vale se for assim, né? Senão golpe não é do conversa. carona. O que é o golpe do carona? A pessoa está entrando no condomínio, alguém vem, faz uma pergunta bem boba, tipo, você mora aqui? Eu tenho um parente, ou quando é muito grande, eu estou vendo um apartamento para alugar, enfim, qualquer assunto que ele puxa para entrar junto com você, e eu falo pro porteiro. E eu duvido, se o morador entrar conversando com alguém, você vai chegar pro morador e falar, Dona Roberta, essa menina está com a senhora? Duvido. Tem que fazer, mas não faz. Quase todos não fazem. Então, a eclusa ela acaba com isso. Por isso que eu falo que a tecnologia tem que ajudar o humano. Por que acaba com isso? Eu posso ser o cara mais inocente do condomínio. Alguém me aborda e eu entro junto. Na hora que eu for entrar, a minha entrada é separada. Aí eu vou ter que falar assim, pô, você me perdoa, mas sua entrada é do lado de cá. Acabou, quebrei o cara. Sim. Não tem mais como. Sim. Entendeu? Então, assim, essas ferramentas ajudam. Voltando para o assunto, para a gente não fugir, nesses casos que documentação é falsa, né, ocorreram os assaltos, talvez se tivesse um facial nesse condomínio, ia dar uma inibida. Eu não sei nem se tinha, eu acredito que não. Por quê? Você pode apresentar tudo falso, mas a sua face não tem como ser falsa. Né? Você não tem como trocar a cabeça. Então, e pela imagem, fica muito fácil, né, para os órgãos de segurança pública rodar no sistema e Larissa e tal. Então, isso já dá uma travada, inibida. né? Eu prefiro ir num condomínio que não tenha. Sim. Né? Eles fazem esse levantamento. Né? A gente tinha foi presa uma quadrilha que atuava aqui na região, no final do ano passado, Jardim Oceânico e região da Barra, que eles faziam um trabalho mais ou menos parecido com o que eu faço.
Eles faziam diagnóstico de segurança em condomínio, na Barra e no Recreio. Para entender os que não eram protegidos. Para entender qual a falha, porque todo condomínio tem. Olha só o nível que está chegando. Eles tinham equipe treinadas, ou seja, 2 mulheres, um casal de jovem, dois caras mais maduros, um casal mais maduro, eles tinham várias equipes treinadas. Aí ele fala assim, bom, esse cara do condomínio, eu acho que faz sentido vocês 2 entrarem. Então, esse aqui é vocês que vão atuar. Olha só, como se fosse algo bem profissional, como se fosse, não, era bem profissional. É bem profissional. É tipo uma organização, né? Sim, eles davam treinamento para as pessoas, faziam diagnóstico de segurança, né? Então, para você ver que nível isso chegou. Por isso que a gente tem que fazer a contraparte, né? Isso, porque se a gente entende que tudo está se aperfeiçoando, o crime também vai, gente. Não adianta você querer cometer um crime assim, com as mesmas ideias lá de trás. A inteligência, ela existe, né? Pro bem ou pro mal. Sim. Bom, tivemos uma aula de história aqui, já falamos das camadas aí do castelo. Falamos aqui de como escapar do golpe do namorado virtual. Falamos aqui de como proteger o condomínio. Beto vai lançar curso, quero saber qual é a data. Temos data? Não temos, mas até o final do mês. Bom, então até esse episódio ir pro ar a gente já tem data. Tem, você até vai o final passar de abril. pra gente, a gente vai botar no link aqui pra vocês acessarem o curso, que eu tenho certeza que vai estar incrível. Sempre é muito bom te ouvir. Sim. Bom, queria que você fizesse suas considerações finais, né, Lari? Porque a gente, infelizmente, tá chegando ao fim desse episódio. O Beto vai fazer as considerações. Passa rápido, né? É muito rápido. Papo bom passa rápido. Da hora que eu tento falar rápido para otimizar. Pra dar tempo de tudo. Fala, né? Conversar é muito bom. Pois é, eu acho que o bom é isso, né? Porque também é aquele podcast que fica, né? Só papapá. É um monólogo, né? Não Vocês dá. têm que se divertir, gente. Isso aqui é entretenimento. Vocês estão achando o quê? Que é só conteúdo? Não, tem que entreter também, né? Que é uma forma mais fácil do conteúdo internalizar. É com entretenimento. Os 3 falam bem, falam muito. Aí, Os 3 são bonitos. Não, eles são bonitos. Fala a verdade. Bate aqui, Beto. Não dá o teu podcast que tem aquele ato, né, de silêncio. Gente, você fica pelo daqui a amor de pouco, Deus. parece que não tem assunto, né? Tem tanto podcast aí, se não tiver entretenimento, né? É sobre isso. Big Brother já fala sobre isso. É verdade. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né? Sempre bom, né? Entrevista é uma coisa que eu gosto também, né? Palestras e tal. Tô aí disponível, se puder botar meu telefone. Com né? certeza, vamos colocar como é que aí. a gente te acha? Eu tenho um número de atendimento, que é o 21 999 265838, e meu Instagram, que é JA Consultoria, __. E como é que é o nome do teu canal? Que você disse que tem um canal com alguns vídeos, ainda que não esteja muito atualizado, tem bastante conteúdo. Eu vou começar agora, lá. a partir de maio, a reativar ele. É SPT, Segurança para Todos. Ali tem alguns vídeos. A gente fala de tudo de segurança ali. Golpe, tem muita coisa de golpe. Golpe do momento, né? Um golpe interessante, que esse golpe que gosta de visar as mulheres, é Bolsa da Farm. Sabe qual é esse? Você responde uma pesquisa, ganha uma Bolsa da Farm. Ah, eu já vi esse. Aí, vai de graça. Vai na sua casa uma Bolsa da Farm. É tipo uma isca maravilhosa, Aí você né? paga o frete. Gente, é só o frete. Consome. Paga só o frete. O frete é 29 ou 39. Depende, eles mudam. O golpe é o frete. Então, se eles fizerem 10 por dia, tá bom, né? Todo dia. Então, assim, a gente fala de golpe, fala da parte condominial, de segurança urbana, tem bastante assunto no canal. E entra em contato. Maravilha, a gente vai colocar tudo aqui embaixo. Gente, a gente está terminando. Muito obrigada pela sua audiência. E eu queria pedir para você seguir a gente nas redes sociais. A gente já colocou aqui as nossas, né? A minha, Roberta Budi, Franco Vieira Engenharia, Larissa. @Darmaconde e @Lariase. João falou dele, repete. JA Consultoria, __. Isso aí. Quero que você se inscreva também aqui no canal. É muito importante que você se inscreva, compartilhe, porque esse é o melhor algoritmo para a gente chegar no maior número de pessoas, levar conhecimento e também esse entretenimento, esse sorriso, essa simpatia, né, Lari? Um beijo e até a próxima. Beijos, até a próxima. Tchau, obrigado.